Existe um território sagrado onde as transformações mais profundas acontecem longe dos olhares, longe dos aplausos, longe das expectativas alheias. É no silêncio que a alma encontra coragem para se despir de suas máscaras e, finalmente, reconhecer quem realmente é. O mundo celebra o barulho, a performance da mudança, mas é nas sombras silenciosas que a verdadeira metamorfose ocorre. Carl Jung, o explorador dos territórios inconscientes da psique humana, nos deixou uma compreensão revolucionária. Aquilo que você não torna consciente, torna-se o seu destino. Esta frase carrega em si uma verdade que corta como uma lâmina através das ilusões que construímos sobre nós mesmos. O tornar consciente não é um processo ruidoso, não é uma revelação que se anuncia aos quatro ventos. É um movimento íntimo, silencioso, que exige de nós a coragem de mergulhar nas águas turvas do nosso próprio inconsciente. A sociedade moderna nos ensinou a documentar cada passo, a anunciar cada conquista, a transformar nossa evolução em espetáculo. Mas Jung nos convida a um caminho diferente, mais profundo, mais verdadeiro. Ele nos mostra que a individuação, este processo sagrado de se tornar quem realmente somos, acontece na solidão, no recolhimento, no encontro corajoso consigo mesmo. Quando observamos a natureza, vemos que as transformações mais poderosas acontecem invisíveis aos nossos olhos. A semente germina no escuro da terra, longe da luz, protegida pela escuridão que a nutre. A lagarta se transforma em borboleta no silêncio absoluto do casulo. A lua cresce e mingua sem anunciar suas fases. Há uma sabedoria ancestral neste processo silencioso que nossa alma conhece, mesmo quando nossa mente insiste em resistir. Este mergulho que iniciamos juntos não é uma busca por respostas prontas ou fórmulas mágicas de transformação. É um reconhecimento dos sinais internos de que sua mudança já começou, mesmo que ninguém ao seu redor consiga perceber. É um convite para honrar o território sagrado do seu crescimento silencioso, para compreender que a verdadeira evolução acontece primeiro dentro de você, nas camadas mais profundas da sua psique. Jung nos ensinou que o inconsciente fala através de símbolos, sonhos, intuições e, principalmente, através do silêncio. Quando nos permitimos parar, quando criamos espaços de quietude em nossas vidas, estamos, na verdade, criando condições para que nossa alma possa se manifestar sem as interferências constantes do ego e das expectativas externas. A pressão social para mostrar progresso, para provar evolução, para documentar crescimento, muitas vezes se torna um obstáculo à verdadeira transformação. Porque no momento em que tentamos explicar ou mostrar nossa mudança, já não estamos mais vivendo-a plenamente. Estamos observando-a de fora, transformando-a em performance, perdendo sua essência mais profunda. O que Jung descobriu em suas explorações da psique humana é que existe uma sabedoria inerente ao processo de individuação que não pode ser apressada, não pode ser forçada, não pode ser exibida. É um processo orgânico, como o crescimento de uma árvore, que acontece em seu próprio tempo, seguindo ritmos internos que são mais antigos e mais sábios que nossa pressa consciente. Há uma diferença fundamental entre mudança cosmética e transformação profunda. A mudança cosmética grita, se anuncia, busca reconhecimento. A transformação profunda sussurra, se revela gradualmente, dispensa validação externa. É como a diferença entre pintar uma parede e construir uma casa nova. Uma é superficial e rápida, a outra é estrutural e leva tempo. Neste encontro que proponho, vamos explorar juntos 6 pensamentos profundos de Carl Jung, que podem iluminar seu caminho de crescimento silencioso. Não como receitas a serem seguidas, mas como lanternas que podem clarear alguns cantos escuros da sua jornada interior. Porque a verdade é que você já sabe, em algum lugar profundo de si, que sua transformação mais significativa está acontecendo agora, neste momento, no silêncio sagrado da sua alma. O silêncio não é a ausência de som, é a presença sem interferência. É o espaço sagrado onde a alma finalmente encontra permissão para falar sua língua ancestral,
longe do ruído constante das expectativas, dos julgamentos, das vozes que não são suas. Jung compreendeu que é neste território de quietude que as verdades mais profundas emergem, como nascentes que brotam quando cessamos de cavar freneticamente em busca delas. Quando nos permitimos habitar o silêncio, descobrimos que ele não é vazio, ele é pleno de uma presença que raramente conseguimos perceber no turbilhão da vida cotidiana. É neste espaço que nossa psique pode finalmente se reorganizar, onde os fragmentos dispersos da nossa experiência podem se reagrupar em novas configurações, em novos sentidos, em novas possibilidades de ser. Jung via o inconsciente como um oceano vasto e fértil, repleto de possibilidades ainda não exploradas, de potenciais ainda não realizados. Mas este oceano só pode ser navegado quando o ego, essa parte de nós que controla, que planeja, que julga, finalmente silencia suas demandas constantes. É como tentar ouvir o sussurro do vento enquanto gritamos. Impossível perceber as sutilezas quando estamos presos no barulho. A solidão, neste contexto, não é isolamento, é intimidade consigo mesmo. É o encontro corajoso com as partes de nós que foram silenciadas pelas demandas sociais, pelas expectativas familiares, pelos papéis que aprendemos a representar. Jung sabia que a individuação, este processo de se tornar quem realmente somos, exige momentos de recolhimento, períodos de gestação silenciosa. A transformação genuína acontece como a germinação de uma semente. Primeiro, ela deve ser plantada no escuro, protegida da luz direta, nutrida pela terra úmida e silenciosa. Se escavarmos constantemente para verificar seu progresso, se a expormos prematuramente à luz intensa, ela não conseguirá desenvolver as raízes profundas necessárias para sustentar seu crescimento futuro. Nosso crescimento psicológico segue a mesma lógica orgânica. As mudanças mais profundas precisam de tempo para se estabelecer nas camadas inconscientes antes de se manifestarem no mundo externo. É um processo que não pode ser apressado, não pode ser forçado, não pode ser exibido antes de estar maduro. Como Jung observou, tentar acelerar este processo é como tentar abrir uma flor puxando suas pétalas. O silêncio também é o espaço onde podemos finalmente ouvir nossa própria voz, distinta do coro de opiniões, conselhos e expectativas que nos rodeiam constantemente. Quantas vezes tomamos decisões baseadas não no que verdadeiramente sentimos, mas no que imaginamos que deveríamos sentir? Quantas vezes escolhemos caminhos que parecem corretos aos olhos dos outros, mas que nos afastam cada vez mais de nossa essência? É no território fértil do silêncio que podemos reconhecer a diferença entre a voz da nossa alma e o eco das vozes alheias que internalizamos ao longo da vida. Jung chamou isso de diferenciação, a capacidade de distinguir o que é genuinamente nosso do que é influência externa. Esta diferenciação é fundamental para qualquer processo de crescimento autêntico. A sociedade moderna tem medo do silêncio. Preenchemos cada momento com sons, com estímulos, com distrações. Mas Jung nos convida a reconhecer que é exatamente neste espaço que tememos que as transformações mais significativas podem ocorrer. O silêncio não é vazio a ser preenchido, é plenitude a ser habitada. Quando nos permitimos crescer em silêncio, estamos honrando o ritmo natural da psique, que é muito mais lento e muito mais profundo que o ritmo acelerado da mente consciente. Estamos dando à nossa alma o tempo e o espaço necessários para que ela possa se reorganizar, se curar, se transformar de maneiras que vão muito além do que nossa vontade consciente poderia planejar ou controlar. Existe uma armadilha sutil, mas poderosa, no caminho da transformação pessoal. A necessidade compulsiva de provar aos outros e a nós mesmos que estamos evoluindo. Esta necessidade, quando analisada através da lente junguiana, revela-se como um pedido inconsciente de validação que mantém nossa antiga versão no comando, disfarçada de novidade. É como se ainda fôssemos a mesma pessoa insegura de antes, apenas vestindo roupas novas. Jung observou que a pessoa que não está em contato com seu inconsciente
vive fora de si. Quando sentimos a compulsão de anunciar, documentar e provar nossa mudança, estamos, na verdade, demonstrando que ainda estamos presos na perspectiva externa. Ainda dependemos do reconhecimento alheio para validar nossa própria experiência. Estamos vivendo nossa transformação de fora para dentro, quando o movimento genuíno sempre acontece do interior para o exterior. A verdadeira mudança acontece em camadas tão profundas da psique que frequentemente nem nós mesmos conseguimos percebê-la imediatamente. É como o crescimento das raízes de uma árvore, invisível, silencioso, mas fundamental para sustentar tudo o que virá depois. Quando tentamos mostrar demais, estamos na verdade nos afastando do processo, transformando-o em performance, perdendo sua autenticidade. Há uma diferença fundamental entre compartilhar autenticamente nossa jornada e performar nossa evolução. O compartilhamento autêntico brota naturalmente de um transbordamento interno. Temos tanto para dar que não conseguimos conter. A performance, por outro lado, nasce da escassez, da necessidade de preencher um vazio interno através da aprovação externa. Jung nos ensinou que o ego tem uma tendência natural de se apropriar dos conteúdos inconscientes e transformá-los em moeda de troca social. Quando descobrimos uma nova verdade sobre nós mesmos, quando passamos por uma transformação significativa, o ego rapidamente tenta capitalizar esta experiência, transformando-a em status, em reconhecimento, em diferenciação social. Mas a alma não opera nesta lógica de mercado. Ela se transforma porque precisa, porque é sua natureza, porque não consegue mais sustentar padrões antigos que se tornaram pequenos demais para contê-la. Não há nesta transformação nenhuma necessidade de aprovação ou reconhecimento. Há apenas o movimento natural da vida se expandindo, se aprofundando, se tornando mais verdadeira. Quando realmente mudamos, não precisamos anunciar, porque nossa presença fala por nós. Há uma qualidade energética diferente em alguém que passou por uma transformação genuína. Uma quietude, uma solidez, uma autenticidade que dispensam palavras. É como a diferença entre alguém que está tentando convencer que é corajoso e alguém que simplesmente age com coragem quando necessário. A compulsão de provar mudança também revela uma desconfiança inconsciente no próprio processo. É como se duvidássemos da realidade da nossa transformação e precisássemos do espelho dos outros para confirmar que ela realmente está acontecendo. Mas Jung nos lembra que os processos inconscientes têm sua própria inteligência, seu próprio timing, sua própria validação interna. Existe uma humildade profunda na verdadeira transformação. Quando realmente mudamos, reconhecemos que este processo é muito maior que nossa vontade consciente, que há forças arquetípicas e inconscientes operando através de nós que merecem nosso respeito e nossa reverência. Não somos os autores da nossa mudança, somos seus instrumentos conscientes. Mostrar demais também pode ser uma forma inconsciente de manter controle sobre um processo que, por sua natureza, nos exige renúncia ao controle. Quando documentamos cada passo, quando explicamos cada movimento, estamos tentando manter nossa transformação dentro dos limites do conhecido, do compreensível, do controlável. Mas a verdadeira mudança sempre nos leva para territórios desconhecidos, onde nossa mente consciente não tem mapas. A alma se transforma seguindo os mesmos princípios misteriosos que governam toda a vida na natureza. Como a terra que precisa se abrir, às vezes se quebrar para permitir que um novo broto encontre seu caminho até a luz, nossa psique passa por processos de ruptura e reestruturação que acontecem no silêncio, no escuro, longe dos olhares curiosos que não conseguiriam compreender a necessidade sagrada desta dor. Jung compreendeu que o sofrimento não é um acidente no caminho da individuação. É seu combustível essencial. A dor psicológica é frequentemente o sinal de que estruturas antigas da personalidade estão sendo dissolvidas para dar lugar a organizações mais maduras, mais autênticas, mais alinhadas com quem realmente somos. É como se nossa alma precisasse primeiro desconstruir quem pensávamos ser,
para poder construir quem estamos nos tornando. Esta dor do crescimento raramente encontra compreensão no mundo externo, porque ela não se manifesta em sintomas visíveis ou categorizáveis. Não é uma dor física que pode ser mediada. Não é um problema específico que pode ser resolvido com conselhos práticos. É uma dor existencial, uma angústia ontológica que acompanha qualquer processo genuíno de renascimento psicológico. Quantas vezes nos sentimos incompreendidos quando tentamos explicar este desconforto interno que acompanha nosso crescimento? As pessoas ao nosso redor, com suas melhores intenções, oferecem soluções para o que percebem como problemas, sem compreender que estamos atravessando um processo natural e necessário de metamorfose. É como tentar explicar as dores do parto para alguém que nunca deu à luz. A dor da transformação também carrega uma qualidade paradoxal que Jung explorou profundamente. Ela é simultaneamente destruição e criação, morte e nascimento, perda e descoberta. Estamos morrendo para versões antigas de nós mesmos, ao mesmo tempo em que estamos nascendo, para possibilidades inéditas. Este processo liminar, este viver entre mundos, gera uma ansiedade existencial que não pode ser curada porque não é doença, é travessia. O mundo moderno tem uma relação profundamente perturbada com a dor. Tentamos evitá-la, medicá-la, distraí-la, como se ela fosse sempre um sinal de que algo está errado. Mas Jung nos ensina que existe uma categoria de dor que não é patológica, é evolutiva. É a dor que acompanha qualquer expansão genuína da consciência, qualquer movimento em direção à maior integridade pessoal. Esta dor invisível também nos conecta com algo muito maior que nossa experiência individual. Jung falava dos sofrimentos arquetípicos, aqueles que todos os seres humanos experimentam em seus processos de crescimento e individuação. Quando abraçamos nossa dor evolutiva, nos conectamos com a experiência universal do crescimento humano, com todos aqueles que vieram antes de nós e passaram pelas mesmas águas turbulentas. Nem todo mundo verá sua luta, e isso não apenas é aceitável, é necessário. A dor do crescimento precisa ser protegida, incubada, respeitada em sua invisibilidade. Quando a expomos prematuramente, corremos o risco de receber conselhos bem-intencionados, que podem interromper processos que precisam seguir seu próprio curso natural. Existe uma diferença crucial entre a dor que nos diminui e a dor que nos expande. A primeira nos deixa mais pequenos, mais fechados, mais temerosos. A segunda, mesmo sendo intensa, carrega uma qualidade de abertura, de possibilidade, de movimento em direção a algo maior. Jung nos ensinou a reconhecer esta diferença, a honrar a dor que serve ao crescimento, sem nos rendermos à dor que serve apenas à destruição. A dor que ninguém vê é frequentemente o preço da verdade que só você conhece. Quando começamos a viver de acordo com nossa natureza autêntica, quando paramos de representar papéis que não são nossos, quando nos recusamos a continuar traindo nossa própria alma, inevitavelmente encontramos resistência, interna e externa. Esta resistência dói, mas é a dor de quem está escolhendo a liberdade sobre a aprovação, a autenticidade sobre a conveniência. Existe uma solidão que é ferida e existe uma solidão que é cura. A primeira nasce da separação forçada, do isolamento imposto, da sensação de estar desconectado do mundo e de si mesmo. A segunda emerge como um movimento natural da alma em direção ao encontro consigo mesma, um retorno ao lar interior que foi abandonado em nome de 1000 compromissos externos. Jung nos ensinou a reconhecer esta diferença essencial, a distinguir entre o vazio da solidão que nos diminui e a plenitude da solidão que nos restaura. A solidão evolutiva é um território sagrado que visitamos não porque fomos excluídos, mas porque escolhemos nos incluir na nossa própria experiência. É o espaço onde finalmente podemos tirar todas as máscaras sociais, onde não precisamos performar para ninguém, onde nossa alma pode respirar livremente, sem medo de julgamento ou incompreensão. É como voltar para casa depois de uma longa viagem exaustiva. Jung observou que o processo de individuação é inerentemente solitário, porque o caminho da verdade pessoal não pode ser trilhado em grupo.
Cada alma tem sua própria geografia interna, seus próprios desafios arquetípicos, seus próprios padrões de crescimento e cura. Não há mapas universais para esta jornada. Há apenas a bússola interna, que cada um deve aprender a consultar em silêncio. A companhia que talvez você mais tenha fugido ao longo da vida, a sua própria, pode ser exatamente a presença de que mais precisa neste momento. Quantas vezes preenchemos cada momento vazio com atividades, relacionamentos, entretenimentos, qualquer coisa que nos impeça de ficar a sós com nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas questões mais profundas? Como se nossa própria companhia fosse perigosa, intolerável, ameaçadora. Mas Jung descobriu que é exatamente neste encontro consigo mesmo que acontecem as transformações mais significativas. Quando paramos de fugir da nossa própria presença, quando nos permitimos habitar nossa experiência interna sem julgamento ou pressa, criamos as condições necessárias para que conteúdos inconscientes possam emergir e se integrar à consciência. A solidão criativa é diferente do isolamento defensivo. No isolamento, nos fechamos para o mundo por medo, por ferida, por proteção. Na solidão criativa, nos abrimos para as dimensões mais profundas de nós mesmos. Criamos espaço para que nossa sabedoria interna possa se manifestar, para que nossa criatividade possa florescer sem as interferências constantes do mundo externo. Existe uma qualidade nutritiva na solidão escolhida, que é completamente diferente da solidão imposta. Quando escolhemos momentos de silêncio e recolhimento, estamos exercendo nossa autonomia, estamos honrando nossas necessidades internas, estamos criando as condições ideais para nosso crescimento. É como escolher jejuar versus passar fome. A intenção transforma completamente a experiência. Jung também nos alertou para o fato de que a modernidade criou uma fobia da solidão que nos mantém constantemente dispersos, constantemente buscando validação externa, constantemente evitando o encontro profundo conosco mesmos. Esta fobia da solidão é, na verdade, um medo da intimidade consigo próprio, um receio de descobrir quem realmente somos quando todas as distrações cessam. A solidão pode ser o espaço onde finalmente paramos de nos trair, onde paramos de concordar com o que não concordamos, de sorrir quando não queremos sorrir, de dizer sim quando nossa alma grita não. Na solidão, não há audiência para impressionar, não há expectativas para atender, não há papéis para representar. Há apenas a verdade crua e límpida do que realmente somos e do que realmente queremos. Há momentos na jornada de individuação em que a solidão não é apenas benéfica, ela é absolutamente necessária. São períodos de gestação psicológica onde nossa alma precisa de proteção, de quietude, de não interferência para poder realizar os processos alquímicos de transformação que não podem acontecer sob os olhares curiosos ou as opiniões bem-intencionadas dos outros. Mudar é se colocar em guerra sagrada com a versão de si mesmo que você já não consegue mais suportar ser. É um conflito que acontece nas camadas mais profundas da psique, onde forças antagônicas lutam pelo direito de determinar quem você vai se tornar. De um lado, estão os padrões antigos, as defesas construídas, os medos cristalizados, as crenças limitantes que um dia foram úteis, mas que agora se tornaram prisões. Do outro, está a força evolutiva da vida, empurrando em direção a maior autenticidade, maior integridade, maior expressão do seu potencial único. Jung compreendeu que este conflito interno não é um sinal de patologia, é um sinal de saúde. É a evidência de que sua psique está viva, está crescendo, está se recusando a aceitar limitações que se tornaram obsoletas. Quando não há conflito interno, quando tudo está aparentemente em harmonia, frequentemente isso indica estagnação, uma paz falsa conquistada através da repressão ou da conformidade com padrões que não nos servem mais. O conflito psicológico que acompanha a transformação genuína carrega uma qualidade paradoxal que pode ser desconcertante para a mente linear. Simultaneamente destrutivo e criativo, ele desfaz estruturas antigas ao mesmo tempo em que constrói possibilidades novas. É como uma tempestade
que devasta uma paisagem, mas também traz as sementes de uma primavera diferente, mais rica, mais diversa. Esta guerra interna frequentemente se manifesta como uma sensação de estar dividido entre duas forças igualmente poderosas. Parte de você quer manter tudo como está, quer preservar a segurança do conhecido, quer evitar os riscos inerentes ao crescimento. Outra parte anseia por mudança, por expansão, por libertação das limitações que se tornaram insuportáveis. Ambas as forças são legítimas, ambas merecem ser ouvidas, ambas fazem parte do processo. Jung nos ensinou que tentar resolver este conflito prematuramente, escolhendo um lado e suprimindo o outro, é desperdiçar uma oportunidade preciosa de crescimento. O conflito interno é o motor da individuação. É através da tensão entre opostos que novos níveis de consciência podem emergir. Soluções criativas podem ser encontradas, sínteses mais elevadas podem ser alcançadas. Quando você se sente perdido, fragmentado, confuso sobre qual direção tomar, considere a possibilidade de que você não esteja perdido, você esteja nascendo. O processo de nascimento, seja biológico ou psicológico, sempre envolve pressão, desconforto, a sensação de estar preso entre dois mundos. É o preço natural de deixar um estado de ser para entrar em outro. O conflito interior também nos conecta com nossa criatividade mais profunda. Jung observou que é exatamente nos momentos de maior tensão psicológica que nossa imaginação se ativa, que sonhos significativos emergem, que insights inesperados surgem. A psique, quando pressionada pela necessidade de resolução, mobiliza recursos que normalmente permanecem dormentes. Existe uma diferença importante entre o conflito que serve ao crescimento e o conflito que serve à autodestruição. O primeiro, mesmo sendo intenso, carrega uma qualidade de movimento, de direção, de propósito evolutivo. Há uma sensação subjacente de que algo importante está tentando nascer, mesmo que o processo seja difícil. O segundo é circular, destrutivo, repetitivo, sem direção clara ou propósito construtivo. A tendência moderna é tentar resolver conflitos internos rapidamente, através de decisões rápidas, conselhos externos ou estratégias de autoajuda. Mas Jung nos convida a uma relação mais madura com nossos conflitos psicológicos. A capacidade de habitá-los por tempo suficiente para que eles possam nos ensinar o que vieram ensinar, para que possam gerar as transformações que vieram gerar. Quando você se encontra em conflito consigo mesmo, lembre-se de que este pode ser o primeiro sinal de que sua alma está se recusando a aceitar limitações que um dia pareciam naturais. É sua psique dizendo não para padrões que se tornaram pequenos demais, preparando o terreno para possibilidades que ainda nem consegue imaginar completamente. Quando todas as vozes se calam, as expectativas sociais, as opiniões familiares, os conselhos bem-intencionados, os deveres impostos, os papéis que aprendemos a representar, o que permanece é a verdade mais nua e essencial sobre quem você sempre foi. Não quem você se tornou através das adaptações e compromissos da vida, mas quem você era antes de aprender que precisava ser diferente para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado. Jung dedicou sua vida a compreender esta camada mais profunda da personalidade humana, aquilo que ele chamou de self, o núcleo eterno e imutável da nossa identidade, que existe independente de todas as circunstâncias externas. Este self não é construído, ele é descoberto, não é conquistado, ele é revelado, não é desenvolvido. Ele é desenterrado das camadas de condicionamento que o foram cobrindo ao longo dos anos. O silêncio é o arqueólogo da alma. Quando criamos espaços de quietude genuína em nossas vidas, quando nos permitimos existir sem agenda, sem objetivo, sem performance, nossa psique começa a mostrar seus tesouros mais antigos, memórias esquecidas emergem, talentos adormecidos despertam, sabedorias intuídas se fazem conhecer. É como se retirássemos camada por camada a maquiagem social que fomos aplicando sobre nosso rosto original. Jung observou que não buscamos nos tornar bons,
buscamos nos tornar inteiros. A bondade, quando surge de um lugar autêntico, é consequência natural da integridade, não seu objetivo. Quando paramos de tentar ser quem achamos que deveríamos ser e começamos a descobrir quem realmente somos, frequentemente descobrimos que nossa natureza essencial é muito mais sábia, compassiva e criativa do que imaginávamos. Existe uma diferença radical entre desenvolvimento pessoal e descobrimento pessoal. O desenvolvimento pressupõe que você precisa adicionar qualidades, habilidades, características que não possui. O descobrimento revela que você já possui tudo o que precisa. Apenas perdeu o acesso, esqueceu onde guardou, cobriu com camadas de proteção que um dia foram necessárias, mas que agora impedem sua expressão natural. O processo de descobrir quem você sempre foi pode ser simultaneamente libertador e assustador. Libertador porque finalmente você encontra permissão para ser autêntico, para expressar sua natureza única sem pedir desculpas. Assustador porque isso frequentemente significa decepcionar expectativas alheias, abandonar papéis confortáveis, enfrentar a responsabilidade de viver a partir da sua própria verdade. Jung nos ensinou que cada pessoa traz consigo uma configuração arquetípica única, uma combinação irrepetível de potenciais e propósitos que não pode ser duplicada por ninguém mais. Você não está aqui para ser uma versão melhorada de outra pessoa. Você está aqui para ser a versão mais completa e autêntica de si mesmo. Esta é uma responsabilidade que não pode ser delegada, uma tarefa que só você pode cumprir. O silêncio também revela as feridas que carregamos, mas as revela no contexto da nossa totalidade. Quando vemos nossas dores, nossos medos, nossas limitações através da lente da compaixão silenciosa, elas deixam de ser obstáculos para nossa realização e se tornam parte integrante da nossa história única, elementos que contribuem para a profundidade e autenticidade da nossa expressão no mundo. Descobrir quem você sempre foi não significa regredir a um estado infantil de inocência perdida. Significa integrar a sabedoria adquirida através da experiência com a autenticidade essencial que nunca foi realmente perdida, apenas temporariamente esquecida. É como reencontrar um amigo querido depois de muitos anos. Você reconhece imediatamente sua essência. Mesmo que ambos tenham mudado superficialmente, você nunca esteve se tornando alguém. Esta percepção pode ser revolucionária para uma mente condicionada a pensar em termos de progresso linear, de metas a serem alcançadas, de versões futuras de si mesmo a serem conquistadas. Na perspectiva junguiana, você sempre esteve voltando para casa, voltando para si, removendo os obstáculos que impediam sua expressão natural, redescobrir os caminhos internos que foram temporariamente bloqueados pelas demandas da adaptação social. Quando a transformação é genuína, ela dispensa anúncios, documentação, provas ou justificativas. Ela se manifesta na qualidade silenciosa da presença, na naturalidade dos gestos, na autenticidade das escolhas, na coerência entre o que se sente internamente e o que se expressa externamente. É como a diferença entre uma flor artificial, que pode até ser mais colorida e chamativa, e uma flor natural que simplesmente é o que é, sem esforço, sem pretensão, sem necessidade de provar sua legitimidade. A pessoa que passou por uma transformação profunda carrega uma qualidade energética distintiva, que as pessoas ao seu redor podem sentir, mesmo que não consigam explicar exatamente o que mudou. Há uma solidez interior, uma quietude confiante, uma presença que não precisa se afirmar porque já se conhece. É como a diferença entre alguém que está tentando convencer os outros de que é corajoso e alguém que simplesmente age com coragem quando a situação exige, sem alarde, sem drama, sem necessidade de reconhecimento. Jung observou que a verdadeira maturidade psicológica se manifesta não através de grandes gestos ou declarações dramáticas, mas através de pequenas escolhas consistentes, de uma presença mais centrada, de uma capacidade crescente de responder à vida a partir de um lugar autêntico, ao invés de simplesmente reagir a partir de padrões condicionados. É uma mudança de qualidade, não de quantidade. Sua nova versão não precisa se explicar,
porque ela fala através da linguagem universal da autenticidade. Quando alguém está vivendo alinhado com sua verdade interior, isso se transmite através de canais sutis, mas poderosos. A forma como escuta, como fala, como se move pelo mundo, como se relaciona consigo mesmo e com os outros. É uma comunicação que acontece além das palavras, uma presença que educa apenas por existir. Existe uma economia energética diferente em quem passou por uma transformação genuína. Menos energia é desperdiçada em conflitos internos, em resistência à realidade, em tentativas de ser quem não é. Mais energia fica disponível para a presença, para a criatividade, para a resposta autêntica às demandas da vida. É como se a pessoa tivesse descoberto uma fonte interna de energia que não dependesse de validação externa ou circunstâncias favoráveis. A transformação real também se manifesta na relação que a pessoa desenvolve com seus próprios limites e imperfeições. Ao invés de tentar escondê-los ou superá-los através de força de vontade, há uma aceitação madura que permite que essas características humanas existam sem definir toda a identidade. É a diferença entre estar em guerra consigo mesmo e estar em conversa consigo mesmo. O novo você respira diferente. Há uma qualidade de relaxamento, de não resistência, de aceitação do que é, combinada com a capacidade de agir quando a ação é necessária. Caminha diferente, com menos pressa para chegar a algum lugar, com mais capacidade de estar presente no trajeto. Escolhe diferente, não a partir do que deveria escolher ou do que os outros esperam, mas a partir de uma bússola interna que foi calibrada através do processo de autoconhecimento. Jung nos ensinou que quando realmente mudamos, não precisamos convencer ninguém, porque nossa própria existência se torna o testemunho mais eloquente da possibilidade de transformação. Não pregamos mudança, a incorporamos. Não falamos sobre autenticidade, a vivemos. Não discutimos sobre crescimento pessoal, simplesmente crescemos silenciosamente, organicamente, como uma árvore que não precisa anunciar sua altura. Há uma humildade profunda nesta nova forma de ser que surge não da baixa autoestima, mas da compreensão de que a transformação pessoal é um presente, uma graça, algo que acontece através de nós mais do que por nós. Esta humildade cria espaço para que outros também possam crescer, sem competição, sem comparação, sem necessidade de provar quem está mais avançado no caminho. A nova versão de você também desenvolve uma capacidade diferente de estar com o sofrimento, próprio e alheio. Não há mais a compulsão de escapar rapidamente do desconforto ou de oferecer soluções apressadas para dores que precisam ser sentidas. Há uma presença que pode testemunhar a dor sem ser destruída por ela, que pode acompanhar processos sem tentar controlá-los. E isso basta. Esta frase simples contém uma revolução interior completa. Quando descobrimos que nossa existência autêntica é suficiente, que não precisamos adicionar nada, provar nada, conquistar nada para sermos dignos de amor e respeito, uma paz profunda se instala. Não a paz da complacência, mas a paz de quem encontrou seu lugar no universo e pode finalmente descansar na verdade de quem é. Chegamos ao final desta jornada através dos territórios silenciosos da transformação e talvez você sinta que algo se moveu dentro de você durante esta exploração. Não é coincidência, é reconhecimento. Sua alma reconhece sua própria verdade quando a escuta refletida através de outras vozes, outros caminhos, outras experiências que ecoam sua própria experiência de crescimento silencioso. Jung nos ensinou que os processos mais profundos da psique humana acontecem longe dos holofotes, nas camadas subterrâneas da consciência, onde as raízes da nossa identidade realmente se nutrem e se fortalecem. Como uma árvore que cresce suas raízes mais importantes no escuro da terra, nossa transformação mais significativa acontece no território invisível da alma, longe das expectativas e julgamentos do mundo externo. Se durante esta conversa você reconheceu sua própria jornada, se viu refletida sua própria necessidade de silêncio, sua própria dor de crescimento, seu próprio conflito entre mostrar e ser,
Saiba que você não está sozinho neste processo. Você faz parte de uma comunidade invisível de seres humanos que escolheram o caminho da autenticidade, que tiveram a coragem de priorizar verdade sobre aprovação, profundidade sobre superfície. A individuação, este processo sagrado de se tornar quem realmente somos, não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser trilhado. Não é uma meta a ser conquistada, mas uma vida a ser vivida. Cada dia que você escolhe escutar sua voz interior, ao invés do coro de expectativas externas, você está honrando este processo ancestral de autoconhecimento e autocura. Lembre-se de que sua transformação silenciosa não é insuficiência, é maturidade. Não é timidez, é sabedoria. Não é falta de coragem, é coragem de um tipo diferente, mais profundo, mais autêntico. É a coragem de ser real em um mundo que frequentemente premia a performance, de ser lento em uma cultura que valoriza a velocidade, de ser introspectivo em um tempo que celebra a extroversão. Confie no seu ritmo. Confie na sua necessidade de processar as mudanças internamente antes de expressá-las externamente. Confie na sua intuição de que algumas transformações precisam de proteção, de incubação, de tempo para se solidificarem antes de serem expostas ao mundo. Esta não é resistência à mudança. É respeito pelo processo sagrado através do qual a mudança acontece. Seu crescimento silencioso é um ato de rebelião sagrada contra uma cultura que tenta acelerar, documentar e comercializar até os processos mais íntimos da alma humana. Quando você cresce em silêncio, você está preservando a sacralidade da transformação, protegendo sua vulnerabilidade evolutiva das interferências que poderiam desvirtuar seu processo natural. Honre cada momento de confusão como parte necessária da clarificação. Honre cada período de solidão como oportunidade de intimidade consigo mesmo. Honre cada conflito interno como evidência de que sua alma está viva, está crescendo, está se recusando a aceitar limitações que se tornaram pequenas demais para contê-la. Permita-se crescer no seu próprio tempo, seguindo os ritmos internos que são mais antigos e mais sábios que qualquer cronograma externo. Permita-se ser um mistério até para si mesmo, descobrindo-se gradualmente através da experiência vivida, ao invés de tentar se entender completamente através do pensamento abstrato. E, principalmente, permita-se confiar que você está exatamente onde precisa estar neste momento da sua jornada. Não atrasado, não adiantado, mas precisamente no ponto certo do seu próprio processo único de transformação. Sua alma sabe o que está fazendo, mesmo quando sua mente não consegue compreender completamente o caminho. Se esta jornada pelas paisagens silenciosas da transformação tocou algo profundo dentro de você, se você reconheceu sua própria experiência de crescimento invisível refletida nessas palavras, deixe sua marca sutil nos comentários. Escreva simplesmente, eu estou crescendo em silêncio. Que essas 5 palavras sejam um reconhecimento público da revolução privada que está acontecendo na intimidade da sua alma. Não é apenas um comentário, é um testemunho, é uma forma de honrar seu próprio processo e, ao mesmo tempo, dar permissão para que outros também reconheçam e valorizem suas próprias jornadas silenciosas. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossos processos mais íntimos é o abraço mais necessário, a validação mais curativa que podemos receber. Se você conhece alguém que também está passando por transformações invisíveis, alguém que está crescendo longe dos holofotes, alguém que precisa ouvir que sua jornada silenciosa é válida e valiosa, envie este conteúdo para essa pessoa. Talvez seja exatamente o que sua alma estava esperando escutar, que é possível mudar sem espetáculo, crescer sem performance, evoluir sem precisar provar nada para ninguém. Que sua transformação continue florescendo no território sagrado do silêncio e que você encontre na sua própria companhia a presença mais amorosa, compreensiva e nutritiva de todas. Seu crescimento silencioso é um presente para o mundo, mesmo que o mundo ainda não saiba disso.